Hebreus capítulo 11. Ontem aqui esqueci o nome dela, Andréia, amiga Márcia, Paulo, amém? Seja bem-vinda, Andréia, volte sempre. Se eu não me engano, você é lá de Contagem, sim. Não é isso? Entendeu? Vamos ver a Márcia aqui também. Não a Márcia, esposa do pastor Cliff, mas a Márcia, irmã da Marta. Vamos ver aqui, amém? Amém. Aqui, deixa eu trocar o microfone, porque esse aqui tá. Ó. Esse aqui é mais leve. Oi. Esse aqui é mais leve. Amém? Hebreus capítulo 11, por favor. No final, nós vamos orar pela viagem do pastor Cliff para a China. Amém? Tudo é chamamento de Deus. Como o pastor Cliff falou sobre a faculdade. Alguns precisam ir para a faculdade para sustentar aqueles que vão preparar para o campo. Né? Amém? Amém. Então, mas é chamado. Se Deus tem um chamado, você vai para a faculdade bíblica. Amém? É algo, o maior investimento que você pode fazer na sua vida. Alimentar a sua fé com a palavra de Deus. Amém? E é para todos sempre. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por cada um aqui presente. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado pelo pastor Cliff ter compartilhado nessa manhã. Pastor Hamilton. Obrigado pelo louvor. Obrigado por cada um aqui presente. Espírito Santo, enche nossos corações, unge a sua palavra. Fala conosco nesse momento também, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Como eu falei com os irmãos, uma frase de um pastor, nós vamos falar um pouquinho mais dela nessa manhã. A fé é o oposto da realidade. Acredite na sua realidade e anule a sua fé. Ou acredite na sua fé e anule a sua realidade. Através da fé, alimentada com a palavra de Deus, você pode ir em lugares onde o homem nem imagina. Pode ser. Você pode ir além. Posso ir além? Sim, posso ir além. Amém? Olha, a nossa realidade muitas vezes nos fala, comunica conosco que nós devemos ocupar mais nosso tempo com a parte natural. Você não está trabalhando muito, você está trabalhando pouco, você não está fazendo as coisas certas, você não está direcionando a sua vida de forma errada. Essa é a nossa realidade. Ela muitas vezes é natural e anula a nossa fé. Porque a fé é a certeza das coisas que não se esperam, a convicção de fatos que não veem. Sabe? Às vezes Deus chama-nos a andar de tal forma que nossa situação está cada dia pior e parece que não tem uma luz no final do túnel. Mas se Deus está nos conduzindo, e Ele está nos conduzindo a um passo de fé, e nós agradamos a Deus, como está aqui no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, respondendo a Ele, alimentando a nossa fé com a palavra, e nós tomamos passo em obediência à palavra de Deus, aí portas são abertas. Caminhos que estão tortuosos passam a ficar retos. Porque quando nós tomamos a decisão de andar com fé, nós vamos ver, contemplar a graça de Deus
em áreas das nossas vidas, onde parece que o inimigo já tomou conta. Nós vamos contemplar as misericórdias de Deus em áreas de nossas vidas, onde o inimigo está procurando um jeito de nos condenar. E é terrível para o filho, a filha de Deus, viver a sua vida naturalmente, de acordo com o que o mundo dita as regras. Nós temos o Espírito Santo em nós, que nos constrange quando nós agimos naturalmente. E Ele nos constrange de tal forma que nós compensamos o nosso erro. Se nós pisamos no dedinho do irmão, ou se nós tomamos vantagem na vida do irmão, o Espírito Santo me constrange, eu procuro o irmão e falo: irmão, me perdoa, eu andei por caminhos errados aqui nessa área, vamos acertar aqui e andar no caminho certo diante de Deus, de modo que agrade a Deus. Olha, a fé é o oposto da realidade. Acredite na sua realidade e anule a sua fé. Ou acredite na sua fé e anule a sua realidade. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 14. Eu já preguei não sei quantas vezes sobre esse capítulo. Eu acho umas 500 vezes. Eu preguei sobre esses versículos, inclusive aqui na igreja. Mas para me explicar sobre essa frase, abre lá comigo em Mateus capítulo 14. Aqui, o Senhor Jesus, Ele deixou os discípulos andarem, pegar o barco e ir para o mar adentro. E estava uma noite difícil, ventos, ondas, batendo por todos os lados, uma escuridão de ambos que não dava para ver nada. E de repente, os discípulos apóstolos olham e vê um homem andando por sobre as águas. Para eles que eram pescadores, eles tomaram um susto. Como pode isso acontecer? Pode ser um fantasma. E Jesus disse: não temas, sou eu. Não temas, sou eu. Muitas vezes a nossa realidade, quando nós olhamos a nossa realidade, produz em nossos corações medo, pavor, insegurança. E isso gera um desânimo. E isso eu estou falando porque aconteceu comigo essa semana. Por alguns momentos, por alguns minutos, na quinta-feira à noite, depois do estudo. Você viu o fantasma? Não, mas senti muito medo. E eu não sabia explicar para mim mesmo o que estava acontecendo. E Elaine falou: para tudo, vamos orar. E nós desligamos tudo e fomos orar. E Deus me deu uma promessa: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém. Aquietai, geral. Não temas, aquiete. Mas isso gerou em mim uma insegurança naquele momento. E sabe, um desânimo. Eu fiquei um pouco desanimado na sexta-feira. Eu levantei muito desanimado para preparar o quadro para ir para o evangelismo. Mas eu falei: sabe, eu vou fazer, porque Deus é a vontade de Deus. E fui preparar o quadro e tivemos um grande tempo na Praça 7. Amém? Satanás queria mudar o evangelismo. Exato, Satanás queria mudar o evangelismo. Então, muitas vezes em nossas vidas, nós olhamos a nossa realidade, e a realidade nossa não é muito boa às vezes, produz medo, insegurança, e o medo e a insegurança gera um desânimo, gera uma incerteza, e nós ficamos apavorados. Mas aí vem a palavra e diz: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Aí nós ouvimos a palavra de Deus, ela alimenta a nossa fé, e nós não olhamos a nossa realidade, olhamos que Deus está no controle, Deus sabe tudo, e Deus vai nos direcionar no seu plano, e isso gera em nossos corações segurança, tranquilidade, paz, para continuarmos andando com Deus. E olha, aqui Pedro, vendo o Senhor Jesus, Jesus diz: não temas,
Sou eu, em mim Jesus andando por sobre as águas. Uhul! Acho que Jesus era muito divertido, ele é. E em mim ele andando por sobre as águas. E a experiência daqueles homens pescadores, na hora, pô, como pode ser? Aí Pedro, é o Senhor mesmo, Senhor Jesus? É o Senhor mesmo, Jesus? Ele, sou eu, não tenho. Então se és tu, deixa eu encontrar com o Senhor. Imagina a experiência de Pedro, pescador. Ele era um perito na pesca. E Jesus disse, vem Pedro. Ondas por todo lado, vento, escuridão. 20 estádios da terra eles tinham percorrido mar adentro. Aí Pedro tira o pé, porque Jesus falou, ele creu na palavra de Jesus, alimentou a sua fé com a palavra do próprio Deus falando com ele, ele saiu do barco. Uau! Os 2 pés, e Pedro começou a andar por sobre as águas. Imagina a experiência desse pescador. E ele olhando para o Senhor Jesus. Olha, ele manteve a fé no Senhor que disse, vem Pedro. E de repente ele tira os olhos do Senhor e coloca na sua realidade. A realidade dele naquele momento. Ele olhou para um lado, para o outro, escuridão, ondas por todo lado. Ele logo lembrou, eu estou aqui numa profundidade muito grande. Aí ele tirou os olhos do Senhor e colocou na realidade. E a realidade dele anulou a fé de Pedro. E ele começou a afundar. Ele começou a naufragar. E no momento que ele começou a afundar, ele gritou, Senhor, socorre, socorre. E Jesus estendeu as mãos, a sua mão, e pegou Pedro e o colocou no barco. E Jesus disse para Pedro, homem de pequena fé, homem de pequena fé, por que duvidastes? A fé de Pedro, alimentada com a palavra de Jesus Cristo, fez que ele desse alguns passos sobre as águas. Mas ele tirou os olhos de Jesus e ele pôs na realidade. E a realidade anulou a fé de Pedro e ele começou a afundar. A fé é o oposto da realidade. Acredite na sua realidade e anule a sua fé. Ou acredite na fé e anule a sua realidade. Porque seja o maior problema que você esteja passando essa semana, seja de relacionamento, seja problema no seu trabalho, seja problema na escola, com um professor ou com vários professores. Eu já conheci pessoas que teve problema sério com o professor e bateu o joelho no chão, orou e Deus mudou a situação. Seja com um familiar, seja tão grande seja o seu problema, se você deixar Deus comunicar com você e responder com fé a palavra de Deus, você vai fazer diferença no seu problema. Você vai ver que o seu problema não é tão grande como você imagina. Uma vez eu estava com uma situação tão complicada e para mim o negócio era tão grande. E o irmão chegou e falou assim, o que seu problema é tão uma fichinha de nada. Mas para mim era um problemão, mas para o outro irmão não era nada. E esse irmão me auxiliou naquele momento e resolveu o problemão, porque ele foi levantado por Deus para resolver aquela situação que para mim era o fim do mundo e para ele não era nada. Então Deus, Ele quer que nós exercemos a nossa fé. E o problema é que nós, muitas vezes, somos tão incrédulos que impedimos, realmente anulamos o que Deus está nos comunicando hoje, neste momento. Porque nós temos uma imaginação que Deus é aquele velhinho, cabelo branco lá nos céus. E afinal de contas, Deus é um Deus de todos.
Às vezes temos, porque os nossos pais, a religião foi inculcando isso em nossa mente, em nossa memória. E às vezes nós agimos da forma que nós fomos ensinados, com tradições de homens, mas fora do ensinamento da palavra de Deus. Então nosso pensamento de Deus é um Deus que está em tudo. Às vezes é um Deus, como o Carlos Jamil tem ensinado. As nações achavam que Israel era tão pobre, porque as nações tinham vários deuses e Israel tinha um único Deus. Mas um Deus que é real, que ama o homem, importa com as nossas vidas e que está atento para trabalhar em nós e através de nós. Deus conhece os nossos corações. Ele conhece as nossas necessidades. Um Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus disse: eu vou na frente, mas não deixarei vocês órfãos. O teu Pai enviará o Consolador. E em Pentecostes, no momento que Pedro estava ali reunido com mais ou menos 500 pessoas, 5.000 pessoas. 120. 120? Tinha 380 desviados. Tinha. Ai. O Espírito Santo desceu e selou aqueles que criam em Jesus Cristo. E assim até hoje, no momento que a pessoa entrega a sua vida a Jesus Cristo, porque Jesus veio com um propósito de morrer a nossa morte, porque todos nós erramos o alvo, pecamos, e Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna com Deus. Então Deus é um Deus pessoal, é um Deus que importa com as nossas vidas e que quer fazer a diferença em nossas vidas. Então Ele nos dá a sua palavra que fala, olha, alimenta a nossa fé, que nos faz responder para um chamado que é daquele que é fiel e que não falha. Abre sua Bíblia rapidinho comigo em Mateus 21. Mateus 21. Jesus, ele teve fome, ele procurou fruto em uma figueira e não tinha. E ele falou o seguinte, eu gosto mais dos dois últimos versículos, que falam o seguinte, no capítulo 21 de Mateus, a partir de 18 a 21, 18 a 22, perdão. Sendo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou depressa essa figueira? Tem uma exclamação. Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte dissertes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Creia! Acredite pela fé alimentada na palavra de Deus e anule a sua realidade. Ou creia na sua realidade e anule a fé. Pastor Stevens falou uma vez, na conferência aqui em 1998, Deus disse, Deus fez, é um fato e nós só precisamos crer. Se Deus disse, se Deus tem uma promessa, você pode considerar como se Ele já fez, mesmo que não esteja acontecendo nada. Você pode considerar como um fato, porque Deus não mente. Você só precisa crer, porque quando Deus fala, Ele cumpre, Ele faz acontecer. Em Isaías 55, só para a gente concluir nesta manhã, Isaías 55, está escrito, a partir de versículo 8, Deus fala o seguinte, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Então Deus, quando Ele fala A, é A. Ele irá cumprir, porque Ele é fiel. E Ele te ama, Ele me ama incondicionalmente. Nós temos um grande valor para Deus nessa manhã. Não anule a sua fé acreditando na sua realidade, mas acredite que num Deus que opera na sua realidade e pode transformar em um piscar de olhos. Basta acreditar, porque se Deus disse, Deus já fez, é um fato e nós só precisamos crer. Não anule a sua fé. Não desista da sua caminhada com Deus, mesmo que o mundo te ofereça grandes coisas. Não anule a sua fé. Quando Jairo recebeu a notícia que a sua filha de 12 anos estava prestes a falecer, ele correu buscar refúgio em Jesus Cristo. E ele era um dos principais da sinagoga, o Jairo. E ele foi encontrar com Jesus, e Jesus teve um encontro com Jairo. Está lá em Marcos 4. E Jairo falou: Senhor, vai até minha casa curar minha filha. E a multidão de pessoas estava ao redor, tinha uma mulher que sofria por muitos anos de refluxo, uma hemorragia. Fluxo, não refluxo, um fluxo, sangue descendo direto. E ela falou: se ela tinha gastado todo o seu dinheiro com os remédios e médicos, e nada tinha curado. Mas ela falou: se eu simplesmente tocar na orla das vestes de Jesus Cristo, eu serei curada. E muitos ao redor de Jesus, e lá está Jairo, com um problema tão grande, com uma realidade tão grande, sua filha prestes a falecer. Aí vem essa mulher e toca na orla da veste de Jesus, e imediatamente o sangue parou. Ela foi curada. E Jesus disse: para tudo. Vamos ver essa palavra para tudo em algum lugar. Né? Alguém me tocou. Os discípulos: como alguém te tocou? Olha a multidão. Ele falou: alguém me tocou porque saiu virtude de mim. Aí aquela mulher teve uma falou assim: sou eu, Senhor. E ela relatou o problema. Enquanto Jairo está ali, na esperança de Jesus ir curar sua filha, mas ele está preocupado com quem tocou nele enquanto minha filha está morrendo. Mas Jesus, ele queria mostrar algo para Jairo. Aí o servo de Jairo falou: não incomode mais o mestre, sua filha morreu, sua filha faleceu. Aí tem uma frase tão linda, porque aí é a palavra de Deus. A realidade de Jairo agora era de uma filha que ele tinha sepultado, filha única, tinha acabado de falecer. Essa era a realidade de Jairo. Aí vem a palavra do próprio Deus. Jesus disse: Jairo, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não tenha medo, crê somente. Onde é sua casa? Vamos lá na sua casa. E Jesus chegou na casa de Jairo, estava aquela multidão de pessoas chorando. Naquela época, né, quando alguém morria, eles contratavam algumas pessoas para vir chorar, né, no velório, e tinha aquela multidão alvoroço na casa de Jairo, as pessoas chorando, lamentando. Aí chega Jesus, o médico já tinha dado a benedita, ela tinha falecido, estava morta a menina,
E Jesus disse: olha, não chores, ela não está morta, ela dorme. Aí o médico: como pode? Quem esse carpinteiro pensa que é? Eu sou um médico, eu já vi lá, ela não está morta. Ela está morta. E Jesus viu tanta incredulidade. Jesus disse: só o pai e a mãe, entra aqui comigo aqui. Talita, levanta-te e anda. E a menina voltou a respirar, levantou e Jesus disse: dá de comer para ela. Imagina a alegria dos pais. A realidade de Jairo dizia uma coisa, mas a fé alimentada com a palavra de Jesus que diz: não temas, crê somente, mostrou outra. Dentro dos impossíveis do homem, Deus faz as coisas tornarem possíveis. O impossível do homem hoje pode ser um grande milagre de Deus amanhã. Não temas, crê somente. Não desista, não abandone a sua fé. Não deixe anular sua fé com a sua realidade. Mas fala para a sua realidade que você tem um grande Deus, um Deus que pode te mover, um Deus que pode fazer o impossível acontecer. E você verá que Deus não falha. E que Ele tem um plano. E Ele vai fazer acontecer um plano na sua vida. Porque Ele te ama. Ele te ama independente do que você é, independente do que você fez ou deixou de fazer, independente do que você tem ou deixa de ter. Ele te ama como você é, como você está neste momento. Não desista. Corra para Deus. E você vai ver que vale a pena. Vale a pena. Com Deus, nós podemos ir além. Não vou cantar, porque eu já estou sem voz. Aí, quando eu estou sem voz, eu me desafio. Cadê a Márcia? Eu sei, onde? Cadê a Márcia? Hã? Está aí escondida? Ah, ok. Não, eu ia cantar agora e eu desisti porque eu já estou cansado da minha voz. Né? Então, você que gosta de balançar a cabeça, o pastor vai cantar. Né? Não, por favor. Então, vou respeitar o desejo da Márcia, hoje não vou cantar. Amém? Amém. Então, amados, não anule a sua fé por causa da sua realidade, mas creia em Deus na sua realidade, que você vai ver como Deus pode transformá-la de tal forma que você vai dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Ele. Amém? Curvamos nossa cabeça e fechamos nossos olhos. Precioso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia. Te louvamos pelo privilégio que nós temos, ó Pai, de reunirmos em torno da sua mesa nessa manhã e poder alimentar a nossa fé com a sua palavra. Te amamos, ó Deus, te adoramos. Visite, ó Pai, cada irmão nesse momento, irmã, dentro da realidade de cada um, que o Senhor possa, Pai, operar maravilhas de tal forma que o seu nome seja engrandecido. Aqueles irmãos que não estão aqui nessa manhã, Pai, visite-os. Dá um ânimo novo para que eles possam estar aqui domingo conosco. E se nessa manhã você ainda não conhece Jesus Cristo como Salvador, sabe, essa é uma oportunidade tão grande que Deus te dá. Jesus veio aqui na terra com um propósito eterno, de morrer a nossa morte. E Ele morreu na cruz por amor a cada um de nós. O seu sangue foi derramado ali por cada um de nós. Porque nós somos pecadores, mas Deus nos ama a si mesmo. E quando Jesus morreu na cruz, Ele perdoou-nos de todos os nossos pecados. E Ele não ficou na morte, Ele ressuscitou e Ele está vivo. Ele oferece gratuitamente hoje uma nova vida, um novo começo, uma vida nova com Deus Todo-Poderoso. Sabe, vocês que nos assistem pela internet e aqui agora, se você ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. A única coisa que você fazer é acreditar
Fala assim: eu creio que Jesus morreu por mim. E fazer um convite para ele entrar no seu coração. E no momento que você faz o convite pela fé, ele entra, ele te dá uma nova vida, ele te dá a garantia de vida eterna. E nunca te abandonará, nunca te deixará só. Se vocês entenderam essa mensagem e gostaria de ter essa certeza de vida eterna com Deus, ora comigo agora, no seu coração. Não precisa falar em voz alta, mas no seu coração, no seu íntimo, fala assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sem o Senhor não sou nada. Por favor, entra no meu coração, me dá uma nova vida. Eu te recebo, Jesus Cristo, como o meu Salvador pessoal. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim e que o Senhor ressuscitou. E eu entrego a minha vida nas suas mãos, Jesus, nesse dia, nesse momento. Ainda com as cabeças curvadas, olhos fechados. Se você orou assim hoje pela primeira vez, com entendimento, só levante a sua mão. Eu gostaria de orar para você. Tem alguém? Se você orou, só levante a mão. Amém. Tem alguém mais? Só levante a mão. Amém. Senhor Pai, muito obrigado por essa manhã. Nos protege na volta para casa, Senhor. Nos dê uma semana abençoada. Uma semana onde nós podemos, ó Pai, conhecer mais da provisão do nosso Deus, da graça, das misericórdias do nosso Deus. Em nome de Jesus, preserva, Pai, cada membro particular deste corpo de Cristo. Anule todos os projetos do inimigo contra as famílias desse corpo local, contra os jovens, contra as crianças. Anule os projetos do inimigo. E que nós possamos, ó Pai, ver a grandeza de Deus em nossas vidas, em cada circunstância, em cada situação que venhamos passar. Toda honra e glória seja dada a Ti. Nos protege na volta para casa e nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de chamar o pastor Clipe aqui na frente antes de nós cantarmos. Ok, pastor Cleber? Pastor Cleber, Vincent. Vamos orar pela... Pastor Cristo vai viajar quarta-feira às 18h45. Ele vai para o outro lado do mundo.